Sejam muito bem-vindos ao canal, a mais esse editorial do nosso canal que estamos aqui fazendo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muitas coisas acontecendo, ao mesmo tempo. Mas talvez o mais importante de hoje seja a morte do Papa, do Papa Francisco, que é uma figura um tanto assim polêmica e declarado também um progressista, ou seja, um papa que não tinha medo de se posicionar. Ele falava tudo assim politicamente, ele não tinha medo nenhum do fato assim dele ter a sua posição de um lado político. Ele já falava ali na lata. Então assim, ele era um papa muito sincero nessa parte da política aí, entendeu? Ele era de esquerda, ele era um papa de esquerda que deixava entender também até que ele tinha um sentimento assim muito voltado para o comunismo. Ele até falou algumas coisas sobre o comunismo e falava que o reino de Deus era um comunismo também. Eu vi umas notícias na internet sobre isso, uns tempos atrás aí, Mas hoje ainda assim é um dia de luto, para muitos católicos que estão aí, que eles também esperam para ver como vai ser o próximo Papa, Que quem vai ser agora o próximo Papa, Já que esse aí morreu, agora eles vão ter que escolher um outro Papa, E também o presidente, o presidente Javier Milei fez uma publicação sobre o Papa, Ele que já teve alguns atritos direto com o Papa, tinha algumas coisas que ele não concordava com o Papa, E mesmo assim ele fez uma publicação solidária, para o Papa, sobre a morte do Papa, Uma publicação de solidariedade, E a gente vai ver tudo, falar sobre isso aqui no nosso canal, Isso vocês aqui também vai ver sobre várias coisas também, sobre o problema do Bolsonaro, que está no hospital, Aí o outro tema que a gente vai discutir é sobre isso que eu acabei de falar aqui, sobre a saúde do Bolsonaro, sobre a saúde, como que ele está, E ele está no hospital ali, fez uma nota e seu quadro de saúde assim está bem assim bem mais um pouco assim difícil, e ele também pede muitas orações às pessoas, Não está nada fácil para ele lá no hospital. Não é à toa que os apoiadores dele estão fazendo muitas orações ali para o Bolsonaro. E o pior de tudo isso é algo assim bem triste que está acontecendo também, que nessa mesma época em que o Bolsonaro está com a sua vida em risco, está fragilizado a sua saúde, aí então vem o pessoal, a turma da esquerda, ou a turma do amor, para fazer ataques ao Bolsonaro, Por exemplo, o filho do Lula fez uma postagem, fez um ataque, postando umas coisas aí nas redes sociais, Ele resolveu destilar o seu ódio, o seu veneno ali atacando o Bolsonaro, mesmo sabendo que o presidente está doente, o ex-presidente está doente, tudo, E a gente vai falar sobre essa matéria aqui com vocês no canal. Uma outra coisa também que a gente vai falar aqui na matéria é sobre o The Commerce, ou melhor, uma matéria da revista Oeste citando o The Commerce, Vira e mexe alguém tá virando inimigo do Supremo Tribunal Federal. Primeiramente foi o Elon Musk, depois o Trump, sem contar os jornalistas do Brasil, Mas agora até jornais internacionais, jornalistas internacionais, estão aí na mira do STF daqui do Brasil. O The Commerce, eles fizeram uma publicação, uma matéria que acabou deixando o Supremo Tribunal Federal irado com a última publicação deles. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. E tem também petistas arrependidos de
ter apoiado o Lula, né? Tipo aqui o Partido Novo, né? O Marcel Van Hatten. Mas o Partido Novo teve o João Amoedo como seu líder, né? E aí o João Amoedo agora resolveu chamar o governo Lula de medíocre. Medíocre, mostrando que todo mundo que apoiou o Lula, que teve do lado do Lula, foi um pseudo-petista, né? Eles estavam ali do lado do Lula, dizendo que o Lula era o melhor, tudo e tal, né? E depois agora eles mudaram de opinião, eles estão mudando de opinião por causa das coisas que está. Teve o Armínio Fraga, né, que se arrependeu, e agora já tem o Amoedo. Daqui a pouco até o Dória já vai estar arrependido também por ter apoiado o petista lá, o PT. Toda essa turma que foi contra o Bolsonaro e ficaram do lado do Lula, estão todos mostrando arrependimento, né? Estão todos arrependidos agora de ter apoiado o Lula, né? Agora chegou a vez do Amoedo. O Amoedo foi o fundador do Partido Novo. Realmente é uma vergonha para o partido, né? O Partido Novo. Espero que vocês estejam gostando. Então é óbvio que eu vou pedir a colaboração de vocês, né? A ajuda de vocês, que venha a curtir o canal e nossa meta aqui é bater 3.000 inscritos, que esse canal é um canal novo. E eu estou contando com a ajuda de vocês para a gente chegar lá nesse número, tá? Então vamos lá, vamos nas notícias aqui, viu? E a primeira é sobre uma matéria do Papa, né? Que o Papa faleceu hoje, né? Apesar que ele era um homem bem assim, inegavelmente já com uma idade bem avançada e já estava um pouco com a saúde debilitada. Mas mesmo assim, com a saúde debilitada, ainda fez a ceia da Páscoa. Então, chamou muito a atenção de muitas pessoas, né? Chamou ali a atenção de muitos católicos, né? Então, esse fato urgente, assim, da morte dele, né? Do Papa Francisco, né? Foi ele que trouxe a Igreja Católica ali para o século XX, né? Ou seja, trouxe a Igreja Católica para o progressismo. Esse Papa, pessoalmente, ele defendia suas ideologias políticas. Era defensor do Lula, passador de pano por Maduro. Vamos ser bem sinceros aqui, né? O pessoal que tem aquela ideia de que quem morre agora virou santo, e a gente está falando do Papa, né? Do Papa. Mas para mim não é bem assim. A matéria do Estadão diz o seguinte: morre o Papa que buscou o catolicismo nas fronteiras do mundo sem mudar o dogma, em um mundo que discute o fechamento de fronteiras e expulsão de imigrantes. O pontífice foi marcado por encontrar as periferias e pregar uma igreja missionária para deter o esvaziamento. Ou seja, ele foi assim bem para não perder o público, né? Ele foi bem assim essencial para isso. Ele soube trabalhar muito bem em cima disso. A grande realidade é que o Papa, ele tinha um posicionamento político muito marcante. Entendeu? Já o jornal Metrópolis trouxe a seguinte matéria sobre ele: o progressista, essa é a matéria. O Papa Francisco desafiou conservadores e tradições. Sim, a esquerda teve o seu primeiro Papa, assim abertamente. Progressista, ou seja, de esquerda, e que desafiava abertamente qualquer um que era diferente, exclusivo da direita. E como sabemos, o Papa Francisco ele odiava o Bolsonaro, né? Entendeu? Isso é fato. O Papa Francisco lida com o líder da Igreja Católica, que faleceu na madrugada desta segunda-feira, com 88 anos, ocupava a função desde 2013.
o pontífice ficou internado por cerca de 40 dias após uma pneumonia dupla. Nesse sábado, ele apareceu em público na Basílica de São Pedro, no Vaticano. No domingo de Páscoa, fez uma aparição pública na Praça de São Pedro para abençoar os fiéis. Ele acenuou para os milhares de pessoas que estavam presentes durante a mensagem de Páscoa. Fez um apelo aos responsáveis políticos sobre algumas coisas, abre aspas, para que não aceda à lógica do medo, mas use os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que favorecem o desenvolvimento. Francisco se destacou por ser um líder progressista. Em 2014, ele mediou uma negociação entre então o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o de Cuba, né, que era o Raul Castro, o presidente de Cuba, em um esforço para reaproximar os dois países. O diálogo, que envolvia a troca de prisioneiros também, foi interrompida após a posse de Donald Trump. Ou seja, Trump na Casa Branca, né? Então ele era um defensor de Cuba, né? O Papa, ele era um defensor de Cuba. Esse é o fato porque Milei fez uma manifestação contra ele, né? E isso que mostra que, apesar de você ser totalmente contra alguns posicionamentos políticos de uma outra pessoa, né, isso não te impede de ser uma pessoa humana, né, de ser ali solidário. Igual o Javier Milei, ele teve esse desentendimento com o Papa, mas agora que teve esse problema aí, ele também reconheceu as coisas boas que o Papa fez, né, e também até fez uma homenagem, mandando ali uma mensagem. O presidente Milei escreveu o seguinte: a matéria do jornal, essa matéria saiu no jornal argentino. E em relação ao Papa, o presidente Javier Milei destacou a incansável luta do Papa Francisco para proteger a vida desde a concepção, ou seja, ele não era a favor de tirar a criança, né? Ele defendia a vida. E Javier Milei, ele pegou mais pontos positivos do Papa, né, para poder passar essa mensagem, tudo e tal, porque o Papa protegia a vida, né, desde a concepção, ele já era contra a retirada de bebês do útero, né, e promover o diálogo interreligioso e cercar a vida de espiritualidade e virtude. Aos mais jovens, o Papa também era um tanto quanto polêmico, porque ele ia contrário a alguns posicionamentos de papas, né, que tinha tendências homossexuais. Então diziam que o Papa era um Papa polêmico, que tinha tretas, rixas, xingavam. Aí o pessoal xingava o Papa, né, de comunista, né, o tempo inteiro, né, os jovens lá, né? Não que o Papa xingava, né, mas os jovens xingavam o Papa, falavam essas coisas erradas do Papa. Então foi aí e Javier Milei foi lá e deu uma nota em relação à morte do Papa.